E ele me disse: eu gostaria de levá-lo para conhecer um dos casos mais comovedores da minha vida. O poder da treva, o poder da luz. Quando eu era criança, minha mãe me falava muito de uma amiga. Esta sua amiga era uma modesta lavadeira. Como minha mãe era lavadeira do Rio das Velhas, um córregozinho que passa a Pedro Leopoldo, as duas eram muito amigas. E depois essa senhora desapareceu e veio a aparecer mais tarde com uma criança muito deformada. E minha mãe dizia: meu Deus, quando eu imagino a prova de Conceição, eu me conformo com tudo que ocorre na minha vida. Mas minha mãe morreu, eu fiquei criança. E passados muitos anos, digamos que 40 anos, eu estava numa reunião e ele se desdobrava. Ficava psicografando a reunião toda, 6, 7 horas, sem parar. Então ele desdobrava do corpo e ficava colaborando com os espíritos. Provas eram os fatos que ele narrava, confirmando. E esta noite, Conceição apareceu-me e disse: venha depressa, porque eu e Lia estamos morrendo à fome. Eu então disse: meu Deus, amanhã, sem falta, eu vou levar os meus amigos lá. E gostaria que vocês fossem, falou-nos aos 4, porque é o caso mais comovedor da minha vida. Lia é deformada. Ela tem uma doença que a impediu de crescer. A cabeça é normal, o pescoço também, mas a partir dos ombros não houve um crescimento. Ela deve medir no máximo 1 metro. O corpo é retorcido como se fosse um parafuso à primeira vista. E ela é cega, surda e muda. E Conceição é a avó que toma conta. Elas moram aqui perto, em um local chamado Alapinha. E eu sou muito preocupado. Já comprei alguns víveres para elas, porque vivem lá na mata. E eu já fiquei comovido. Como é que se podia viver assim deformado, cego, surdo, mudo, mais de 40 anos? E então, ele chamou 2 táxis e nós fomos. Fomos conversando, eu ia sempre conversando com ele. E quando chegamos ao lugar ermo, tinha 2 choças e uma casinha de barro a pique, essas de varas com barro. Chegou e disse: olha para ali. Era um aclive e aquela casa modesta. Ele disse: Divaldo, aqui nessa casa eu tive uma das visões espirituais mais lindas da minha vida. A minha visão máxima foi quando eu terminei de escrever o Paulo Estevão. Ao terminar, quando colocou Emmanuel fim, eu vi Paulo desdobrado e Jesus recebendo Paulo. Jesus, Estevão e Abigail. E então eu fiquei aturdido mais de 1 mês, com o esplendor, me narrou os detalhes. Mas, num dia de Natal, há pouco tempo, eu estava muito triste, porque eu sou uma alma sozinha. Meus familiares não concordam comigo. Cada qual tem sua religião, me tratam muito bem, me respeitam. A maioria deles fui eu quem criou. E eu estava na minha casa, sozinho na noite de Natal. E a noite de Natal, como é de ano bom, são sempre noites muito graves. Elas são muito tendentes à depressão sazonal. Na festa de aniversário, em determinadas épocas, a pessoa faz a depressão. É um tipo e uma síndrome da depressão. E eu estava muito triste, porque eu via nos rádios as músicas de Natal, quando Emmanuel me apareceu e me disse: Chico, já que você está sozinho, vá passar o Natal com Lia e Conceição. Leve alguma coisa, porque elas estão com muita necessidade. E eu, pronto, encontrei uma saída fantástica. Comprei algo dentro do meu alcance e chamei o táxi de um amigo e fui. Quando eu cheguei mais ou menos a essa distância, que eu olhei, a casa estava aureolada por um spotlight
que vinha do cima, numa tonalidade azulácea, como um verdadeiro festival de bênçãos. Havia uma música no ar e um canto coral infantil. Ele aí começou a trautear a música que eu não identifiquei. E aquilo me comoveu. Quando eu cheguei à porta, levando os embrulhos, estava ali Eurípedes Barçanufo. Para quem não sabe, Eurípedes Barçanufo foi um apóstolo do Triângulo Mineiro. Ele nasceu, viveu, morreu em Sacramento aos 44 anos de idade. Era portador de uma mediunidade semelhante à do Chico e realizou uma das primeiras grandes obras espíritas do Brasil. Em 1900, ele criou o Instituto Allan Kardec, uma escola espírita no lugarejo de 2.000 almas, e recebeu perseguições as mais duras naquela época. E era um homem de uma mediunidade, ele se desdobrava e tinha bicorporeidade, isto é, aparecia simultaneamente em 2 lugares. Muitas testemunhas eu conheci e conheço. E então, Eurípides me aparece, porém me aparece numa reencarnação anterior. Ele havia publicado naquela época o livro Ave Cristo. E o livro Ave Cristo eu considero a maior obra de literatura romanceada que alguém jamais escreveu. É de uma beleza, meus irmãos. É uma história romana com todos os detalhes da Roma e das Gálias, principalmente de Lyon, a Gália Lugdunense, do ano 184, mais ou menos. E ainda tem muitos vestígios em Lyon, que eu fui visitar. Porém, ele estava nimbado de claridade e me disse: Chico, essas 2 criaturas deformadas são muito queridas do mundo espiritual. Elas resgatam uma prova muito difícil. E nós agradecemos você ter vindo. Vamos celebrar, porque é comovedor. E eu passei a noite com os espíritos que vieram visitá-las e elas, que praticamente não entendiam nada, não percebiam, mas não é importante. Eu as conheci em uma noite mediúnica, mais ou menos às 2 horas da manhã. Eu estava psicografando, quando eu vi chegar um espírito como se fosse uma fada, dessas fadas de Walt Disney. Ela muito bonita, uma senhora de uns 60 anos, uma outra de uns 30, vestidas à moda de Carlos II de Portugal, de Espanha. Carlos II de Espanha. Por volta de 1640, mais ou menos. A gola irlandesa de Guipir, e escreveu. E as 2 chegaram junto a mim e eu tive um choque. Uma delas disse assim: Chico Xavier, eu fui muito amiga de sua mãe aqui na Terra e nós lavávamos roupa aqui no Riacho das Velhas. E eu estou numa prova muito difícil, porque a minha netinha precisa de mim. Nós pertencíamos à corte de Carlos II e éramos muito católicas e fazíamos parte da Inquisição. Então nós apontávamos famílias judias e muçulmanas para serem perseguidas pela Inquisição, e o botim era dividido entre o governo, a igreja e o denunciante. E fizemos uma fortuna colossal. Matamos muita gente. Muita gente foi para o cárcere, para a roda, para os tormentos. Mas para nós era natural, era uma coisa santa, a Inquisição. E então, a verdade era outra. Quando desencarnamos, experimentamos os terrores das nossas vítimas perseguidas. E nesses últimos 400 anos, as nossas reencarnações têm sido muito dolorosas. E esta é a última. Nós fazemos o estado de completistas, nos liberamos da lei. E eu fiquei deslumbrado com aquela senhora. Ela disse: venho lhe pedir para ir me visitar, porque eu e Conceição estamos morrendo à fome. E o nosso karma ainda não terminou. Precisamos de ajuda, de viver um pouco mais.
Eu anotei, elas disseram onde moravam, eu anotei. E no dia seguinte, eu fui com minha irmã, Luísa, a irmã dele. Levamos carne, fizemos sopa, isso, aquilo. Eu dei banho na doentinha e ficamos fregueses. Mas nós também somos pobres e temos muita gente para ajudar. Muitas vezes eu fico aturdido porque não sei a quem. Aí eu elejo o pior e levo o pouco que eu consigo. E nasceu em mim um amor por elas duas, porque a história de Lia é impressionante. Ela morava, Lia, em Curral del Rei, é o antigo nome de Belo Horizonte. Até metade do século XIX era chamado Curral del Rei. E pertencia a uma família muito rica, era uma moça muito bela. E naquele tempo as famílias negociavam os casamentos das suas filhas. E o pai dela negociou com outro fazendeiro muito rico de Curral del Rei. Casaram-se, ela conheceu o noivo no dia do pedido e no dia do casamento. E ela foi morar na fazenda. Mas o homem era um psicopata. Desde a noite nupcial, que ela experimentou o terror de um homem terrivelmente doente. E ele, com o ceder dos dias, apresentou um sintoma de ciúme doentio. Acusava de ter relacionamento com os escravos, com o feitor. E certo dia ele foi tomado de um espírito mau, com um tição em brasa. Ele queimou as partes pudentes para castigá-la, dizendo que ela estava traindo-o e que agora não poderia mais. E então o seu organismo genital passou a ter uma ferida terrível, que era cuidada com toda ignorância. Colocava pucumã, aquele pó que se faz muitas vezes onde tem fogão a lenha, aquele pó negro cheio de micróbios. E ela ficou num estado deplorável. Mesmo assim, ela engravidou. E uma senhora que fazia o papel de curandeira da região salvou-a. Ela ficou com feridas muito graves, cicatrizadas, e nasceu uma filhinha. O marido proibia de sair, inclusive nunca mais ela viu a família. Ficou lá no cativeiro. E a filha cresceu, era a sua diversão, era a sua vida. E por fim, quando completou 15 anos, o marido negociou com outro fazendeiro e a filha casou-se com um terceiro fazendeiro. Ela viu a filha sair e não pôde mais visitar. Mas a filha engravidou e quando estava perto do parto, a esposa pediu a ele: deixe-me ajudar minha filha. Neste povo ignorante, eu sou a mãe dela, como você pode duvidar de mim dessa forma? E por milagre, ele foi levá-la para que ela tomasse conta da filha. Chegou o momento do parto, era um tempo de muita ignorância, o período de resguardo era terrível, a mulher ficava coberta 3 dias e 3 noites para não tomar vento, para não ver luz, a janela do quarto fechada, infecções, a grande noite da ignorância. E nasceu uma menina. Quando a parteira, a paradeira, expressão usada muito em Minas, quando a paradeira viu a menina, ficou apavorada. Era um rosto normal e o corpo retorcido. Então a mãe exigiu vê-la. Quando pegou nos braços que viu, pegou-a e atirou pela janela. A menina foi atirada, caiu lá fora. A avó, vendo aquela coisa, ficou assim, saiu correndo, pegou a netinha e se aproveitou para fugir. E fugiu com a neta. Desapareceu. Desapareceu e se tornou uma lenda. As pessoas contavam que encontraram uma senhora com um bicho, uma criança deformada na mão, pedindo esmola aqui, ali, acolá. Por fim, elas desapareceram, aparecendo como essas lendas muito comuns da época passada da ignorância. Por fim, elas vieram para Pedro Leopoldo. Dona Lia foi lavar roupa, foi ficando idosa e agora ela estava com 95 anos. E a neta estava com 70. Isso ele me contando diante da casa. Mas, Divaldo,
ela é tão bonita. Chico era uma alma cândida. E diz assim, o cabelo dela é lindo. E eu, com a imaginação, comecei a pensar naquela Rita Hayworth, que havia sido a mulher do século. Nenhuma mulher era como Gilda, que havia feito um filme. E Manivaldo, eu pentei os cabelos dela. Eu vi aqueles cabelos sedosos, aquela fantasia da imaginação. E ela me sente psicamente. Eu não digo uma palavra, e quando eu entro, ela começa a se debater e a gritar, a ponto de fazer micção espontânea. E é uma coisa, Divaldo, mas ela é linda. Estou levando um pente novo. A minha imaginação criou um quadro. Quando nós chegamos, era uma tragédia. Aquela coisa, aquele chão batido, as varas. A cama era de varas. As varas, no sentido horizontal, formavam uma espécie de um gigo para animal. Em cima, os panos velhos, aquele ser coberto com um pedaço de cobertor e o rosto de fora. O cabelo desgreado, horrível o cabelo. Mas eu olhei assim e disse, não, é linda, meu filho. Eu aí fui o mais hipócrita que pode existir. Eu digo assim, que coisa, meu Deus. Mas que coisa. E ele disse, não está achando bonito não? Eu digo, estou, Chico, uma gracinha. Ainda passei a mão no cabelo. Ele vai quebrar meus dedos, o cabelo estava duro. E ela esperneava, ela gemia, ela chorava. E Chico começou a caminhar, tenha calma, Conceição, eu vim para cá. E a irmã do Chico foi para a cozinha para preparar uma sopa. Ela trazia carne, nós chamamos carne verde, a carne fresca. E a nossa visitante, Dona Luci Pereira de Andrade, o senhor era Antônio Pereira de Andrade, doutor Antônio Pereira de Andrade. Quando viu aquilo, não estava acostumada, ficou estarrecida, hebetada. E a irmã também, ficaram as duas hebetadas. Fazia um frio de desencarnar fantasma. Então, a senhora com aquele vestidozinho de chita, seminua interiormente, arroxeada. Aí, a nossa amiga estava com um casaco de peles. Eu nunca vi nada igual. Tirou o casaco, vestiu da criatura. Aí Chico disse assim, nossa, como você está bonita, Lia. E a pobrezinha nem sabia o que era aquele bicho. Assim, faz calor, né, Chico? Que nem uma brasa, né, Chico? Faz calor. E foi à cozinha, quando voltou já estava tudo borrado de cinza. Chico falou, minha filha já tirou selo, agora já é seu mesmo. E a velhotinha ficou aquecida. E nós ficamos ali. Oramos, demos um passe, preparou-se um lanchezinho para as duas. E a velhinha, murcha, trêmula, apesar do frio, ela diz assim, Chico, eu estou tremendo de felicidade. O doutor Andrade ficou tão comovido que disse, Chico, eu sou o provedor da Santa Casa de Misericórdia e poderei levá-las a São Paulo, interná-las na Santa Casa. Eu coloco no apartamento e elas têm uma vida regalada. Meus amigos, pasmem. Chico disse, não, Andrade, não faça isso. Deus as colocou aqui. Não nos cabe tirar daqui para botar no lugar que talvez não seja bom para elas. Se você quer ajudá-la, contratemos uma pessoa para vir socorrê-las, para limpar, ajudar, e você dá uma pequena cota para mantê-las. Aí o doutor Andrade fala, mas não tem dúvida, você estabelece, me faz este favor. Ele estava realmente comovido. Então nós nos comovemos e pronto, e beijamos Dona Lia, Dona Conceição, tudo. E eu saí impressionado como nunca até hoje. Bom, voltamos, tivemos as reuniões, despedimos, amigos, voltar a São Paulo, eu voltei a Salvador. No mês de dezembro, de janeiro, aliás, do ano seguinte, eu voltei a Pedro Leopoldo. E fiquei aguardando no sábado o Chico me levar para ver lá Conceição e a sua avózinha.
E quando chegou no sábado, ele não me convidou. Nós fomos visitar os pobres do Abacateiro, do bairro dos Pássaros Pretos. Eu disse, Oeste, que eu queria tanto rever Dona Lia Conceição. Ele disse, Divaldo, elas desencarnaram. Eu tinha dito a Andrade que se as separassem, elas morreriam, porque as duas nutriam-se do amor. Notem um casal que vive muito bem, muitos anos, quando um morre, o outro logo depois. Porque a nutrição do psiquismo, a ternura, as ideoplastias, esta vibração que sai, muitas vezes vaporosa, que nutre o outro, a carícia, que são energias em permuta. Ele disse, eu estava psicografando, quando o Dr. Bezerra de Menezes me apareceu e disse, Chico, neste momento, Conceição está morrendo. E nós vamos levá-la. Ela já se redimiu, vamos levá-la. Gostaríamos que fosse para os últimos instantes. Assim que terminar a reunião, não atenda ao público. Pegue o carro e vá para Lapinha. Isso foi mais ou menos em setembro. Eu terminei a reunião, pedi licença, saí correndo, peguei o carro. E quando chegamos lá, Divaldo, aquela cena do Natal estava mais festiva. Vou abrir um parênteses. Quando eu estive pela primeira vez em Toledo, na Espanha, e visitei o museu de El Greco, há uma pintura, A Morte do Conde de Orgaz, que é uma pintura clássica. El Greco é um dos gigantes do pós-renascimento. E eu fotografei muito essa tela porque me inspirou a fazer um seminário para mostrar as três dimensões: a Terra, o mundo intermediário, o inferno e o céu. E eu tenho em slides, no tempo que a gente usava slides para esses seminários. Eu fiz muito esse seminário do Brasil. Era o mesmo festival do Conde de Orgaz, fazia lembrar a tela. A casa estava coberta de flores e um coral de crianças cantava. Isto eu memorizei. Cantava em 4 vozes e dizia assim: rasgaram-se os véus da noite, novo dia resplandece, viajor descansa em prece, ao lado da própria cruz. No horizonte rebrilha uma aurora matutina, pois a morte descortina dia novo com Jesus. E vinham as outras, eu memorizei, mas era de uma beleza que ele disse, eu fiquei dominado pelas emoções. Aí entrei e vi no momento que o Dr. Bezerra desprendeu Conceição. Lia, com 96 anos, olhando o desprendimento, mas só tinha visão da matéria. Então ela morreu e Emmanuel me recomendou providenciar um enterro modesto e levar Lia para Pedro Leopoldo. Eu a trouxe para cá. Arranjei um quartinho muito modesto aqui numa avenida, numa dessas ruazinhas, e fiquei esperando ela morrer. Então ela me disse assim: seu Chico, a minha filha, nessa época era neta, mas ela lembrava da encarnação de Carlos II. A minha filha me faz tanta falta. Somente eu a entendo. A gente conversava pela cabeça, pelo pensamento. Eu falava, ela respondia. Nós nos compreendíamos. O que será de mim agora? Isso quer dizer, Conceição, tenha paciência. Daqui a poucos dias você vai viajar. Vai viver num outro palácio. Num palácio mais bonito do que aquele de Madrid. Então, na próxima sessão mediúnica, Dr. Bezerra disse, hoje nós vamos levar Conceição. E queremos que você esteja presente. Terminou a reunião e ele correu, como de hábito, e foi para ver a despedida. Então, desta vez, Eurípides Barçanufo
apresentando-se como escravo que foi assassinado por Tassiano. Tassiano era o dono de uma grande chácara em Lyon, nas Gálias, no romance a que me referi, Ave Cristo. O mais lindo livro que eu já vi, que eu já li. E então, Tassiano era filho deste homem que era um grande romano, mas Tassiano era politeísta e o senhor era cristão. E Tassiano veio governar as Gálias por determinação do imperador Diocleciano. E então o pai veio para convertê-lo a Jesus. Veio e criou um pequeno orfanato na região das Gálias e foi trabalhar como jardineiro na casa do filho, que o não reconheceu, ele estava muito desgastado, várias questões políticas de Roma, a traição da mulher, ele foi para o presídio, muito doloroso. E quando Tassiano adquire uma febre palustre, ele se dedica de corpo e alma e salva o filho. Então, no dia que o filho tem alta, ele resolve prestar uma homenagem ao filho, trazendo os órfãos, porque Tassiano estava muito sensibilizado. Ele plantou um rosal fantástico e o filho estava ali recebendo as visitas, quando ele, irmão Corvino, trouxe as crianças. E naquele momento festivo, uma das crianças se destacou e perguntou assim: avôzinho, eu posso fazer aquela história? E o avô disse: pode. Era o Pai Nosso. Quando ele começou a ler, a cantar, a falar o Pai Nosso, Tassiano teve um susto e mandou soltar os cães amestrados, e os cães mataram umas 10 crianças. Principalmente essa criança que se chamava Silvano, rasgou-lhe o ventre. E o velhinho correu para socorrer, colocou nos braços, a cena é muito pungente. E o velhinho pergunta assim: meu filhinho, o que é que você está sentindo? Ele disse: Jesus, estou sentindo Jesus. Está doendo? Ele disse: não, estou com frio. E morre nos braços. E Tassiano pega e manda pôr o pai num cátare, no presídio, onde o pai vai morrer mais tarde. Então, são essas cenas. E esse escravo, que foi também condenado, mais tarde se reencarna como Eurípides Barçanufo. Eu vejo pessoas lutando para terem sido nobres, para terem sido reis, rainhas. Não foi vantagem nenhuma. Vantagem foi ter sido ama, escravo, guardiães, ajudantes, que estão hoje bem, e os grandes, os poderosos estão hoje na miséria que fazem jus. Então, aparece com um número secto de espíritos nobres e libertam a pobrezinha da idosa, que desperta lúcida, perfeitamente lúcida, recupera a memória ancestral e vai para o mundo dos espíritos. Naquela semana, ela deu uma mensagem através de Chico Xavier. Essa mensagem é de uma beleza ímpar. Está num dos livros programados pelo Arnaldo, Vozes do Grande Além. Ela contando a sua vida espiritual e nos conclamando a paciência, a coragem e a resignação. Por que me lembrei disto? Porque vemos muitas vezes pessoas mal vestidas, mal cheirosas, e temos um escrúpulo, mesmo nós espíritas, alguns, ainda temos os nossos caprichos humanos de valorizarmos as criaturas pela persona, pela máscara, e desdenhamos, e criticamos, e muitas vezes maltratamos. Quantos filhos aqui, por certo, não cuidaram bem dos seus pais velhos? Alguns talvez tenham tido vergonha do pai vitimado por Alzheimer, que derramava comida sobre a mesa, da mãe idosa,
com Alzheimer, não reconhecer. Então eu gostaria de, nesta noite, lembrar da claridade do amor aos nossos pais idosos, as noites endormidas das febrículas que atacam a todas as crianças. Essas crianças que choram a noite inteira e dormem o dia inteiro. E os pais quase enlouquecem de exaustão. Crescemos, esquecemos-nos, pensamos em nossa família, minha família. E os pais vão ficando idosos, vão ficando chatos, aborrecidos, avós implicantes, e nós vamos ficando esquecidos de que também vamos envelhecer.